Chamaram de lixo. Enquanto Jade estava no escritório frio do advogado, a sala ecoava com as risadas cruéis de sua família. Toda a sua herança era um espelho empoeirado e enferrujado. Mas o que aqueles parentes gananciosos não percebiam era que escondido atrás da moldura apodrecida de mogno havia um segredo que valia 246 milhões de dólares. A sala de conferências com painéis de mogno do escritório Caldwell, Starling e Associados parecia menos um escritório jurídico e mais um mausoléu. A chuva fustigava as altas janelas com vista para o centro de Boston, projetando longas sombras chorosas sobre a polida mesa de granito. Em torno dela estavam os membros sobreviventes da linhagem Gallagher, uma família rica em história, mas completamente falida em afeto. Jade Harrington estava sentada perto da porta, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Aos 32 anos, ela era a mais jovem da sala e, sem dúvida, a única que havia derramado lágrimas pela morte de sua tia-avó, Beatrice Gallagher. A tia Bea havia sido uma mulher formidável e excêntrica que vivia sozinha em uma mansão vitoriana enorme e em ruínas em Salem, enquanto o restante da família sussurrava sobre o declínio mental de Bea e calculava agressivamente seu patrimônio líquido. Jade havia passado seus domingos à tarde tomando chá Earl Grey morno no empoeirado salão de Bea, ouvindo histórias mirabolantes da cena artística dos anos 1960 e de viagens pelo mundo. Do outro lado da mesa estava o irmão mais velho de Jade, Darius. Ele verificava seu Rolex a cada 3 minutos, seu terno italiano sob medida praticamente vibrando de antecipação gananciosa. Ao lado dele estava a prima Sylvia, aplicando uma camada de batom carmesim com o distanciamento entediado de alguém esperando um voo atrasado. O advogado Harrison Caldwell, um homem que parecia mais velho do que os livros antigos que revestiam suas paredes, pigarreou. Ele ajustou seus óculos de meia-lua e abriu o lacre do grosso envelope Manila que descansava à sua frente. Estamos reunidos hoje para executar o testamento de Beatrice Louise Gallagher, começou Caldwell, com voz seca como pergaminho rachado. A sala imediatamente ficou tensa. Darius se endireitou na cadeira, abandonando seu relógio. Sylvia fechou seus tojos com um clique. O espólio da tia Bea era arrumado como vasto, uma combinação de dinheiro antigo de navegação, investimentos imobiliários astutos de meados do século e uma carteira de ações notoriamente protegida. Enquanto Caldwell lia o preâmbulo jurídico, Jade se desligou do juridiquês. Sua mente vagou para o cheiro de lavanda e papel velho que sempre acompanhava sua tia. Ela não esperava nada substancial. Darius sempre foi o menino de ouro, o presumido herdeiro da fortuna Gallagher, enquanto Sylvia havia se insinuado agressivamente junto aos consultores financeiros de Bea anos atrás. Jade queria apenas uma lembrança, talvez uma das antigas canetas tinteiro de Bea ou um álbum de fotos. Ao meu sobrinho, Darius Harrington, leu Caldwell, seus olhos percorrendo o texto denso. Deixo a totalidade dos bens imóveis Gallagher, incluindo as propriedades comerciais em Back Bay e a residência principal em Salem, para serem liquidados ou mantidos a seu critério. Darius soltou um suspiro brusco, um sorriso presunçoso e vitorioso se espalhando pelo rosto. Ele lançou um olhar triunfante para Sylvia. A minha sobrinha, Sylvia Gallagher, continuou Caldwell, impassível diante da comemoração silenciosa. Deixo o conteúdo dos meus cofres no First National Bank, incluindo todas as joias da família, relíquias e ouro em barras armazenados nos mesmos. Sylvia soltou um pequeno suspiro ofegante, as mãos voando para o peito. Ela havia conquistado o prémio reluzente pelo qual ansiava desde a adolescência. Caldwell fez uma pausa. Ele virou a página. O silêncio na sala ficou espesso e pesado. Jade se mexeu na cadeira, preparando-se para se retirar discretamente assim que as formalidades terminassem. E, finalmente, disse Caldwell, franzindo levemente a testa como se estivesse verificando as palavras impressas na página. A minha sobrinha neta, Jade Harrington. Darius e Sylvia se voltaram para olhar para Jade. Os olhos de Darius se estreitaram. Sylvia pareceu levemente divertida. A Jade, leu Caldwell, com voz estranhamente monótona. Aquela que sempre enxergou o valor em olhar além da superfície. Deixa o espelho antigo vitoriano de Pierre atualmente localizado no saguão principal da propriedade de Salem. A sala ficou em silêncio total. Jade piscou. O espelho. Ela conhecia bem a peça. Era uma coisa enorme e imponente, quase 2,5 metros de altura, emoldurada em pesado mogno escuro, ricamente entalhado com intimidantes arabescos góticos. A prateação do vidro estava descascando e manchada pela idade, tornando os reflexos distorcidos e fantasmagóricos. Era, objetivamente, um móvel feio. Um som quebrou o silêncio. Era uma gargalhada, aguda e cortante. Darius recostou-se em sua cadeira de couro e explodiu em uma risada genuína e profunda. Era um som cruel e estrondoso que ricocheteou pelas paredes revestidas de madeira. Um segundo depois, Sylvia se juntou a ele, uma risadinha aguda e zombeteira que parecia água gelada descendo pela espinha de Jade. Um espelho. Darius ofegou, enxugando uma lágrima de diversão do canto do olho. Ela te deixou um espelho quebrado e assombrado. Meu Deus, Jade. Eu sempre disse que fazer o papel de sobrinha dedicada era uma perda de tempo.
Bia estava completamente senil no final. Oh, Jade, querida, arrulhou Sylvia, pingando condescendência. Se você precisar de um caminhão para levar essa peça de lixo para o aterro sanitário, acho que posso te emprestar alguns dólares das reservas de ouro. A humilhação queimou as bochechas de Jade, deixando-as escarlates. Não era a falta de dinheiro que doía. Era a pura indignidade pública do legado, agravada pelo veneno de sua própria família. Ela olhou para o advogado Caldwell esperando alguma explicação, uma ressalva, uma conta bancária escondida, mas o advogado simplesmente lhe lançou um olhar de leve pena profissional e fechou a pasta. Isso conclui a leitura, disse Caldwell em voz baixa. Jade se levantou. Suas pernas estavam ligeiramente entorpecidas, mas ela forçou sua coluna a permanecer completamente ereta. Ela olhou para seu irmão, que já estava pegando o celular, provavelmente para ligar para um corretor de imóveis. Ela olhou para Sylvia, que estava praticamente vibrando de entusiasmo. Vou mandá-lo tirar da casa até o final da semana, disse Jade para Darius, com voz surpreendentemente firme apesar da tempestade que rugia dentro de seu peito. Veja que o faça, respondeu Darius sem levantar os olhos da tela. Tenho avaliadores chegando na segunda-feira e não quero que eles tropecem no seu lixo. 4 dias depois, Jade dirigiu seu Honda Civic desgastado pela entrada sinuosa e coberta de mato da propriedade de Salem. A casa parecia diferente sem a tia Bia dentro dela. As comieiras ameaçadoras e o telhado de ardósia escura pareciam agressivos e pouco acolhedores. Quando ela destrancou a pesada porta de carvalho, o cheiro de poeira e descuido a atingiu imediatamente. Darius claramente já havia estado lá. Caixas estavam empilhadas desordenadamente no salão e etiquetas penduradas nos móveis antigos. Ele estava esvaziando o lugar, preparando-o para uma venda impiedosa e impessoal. Jade entrou no grande saguão. Lá, encostado no papel de parede floral desbotado, estava sua herança. Era ainda mais grotesco do que ela se lembrava. A madeira estava quase preta de tão velha, coberta com um século de sujeira acumulada. Os gárgulas esculpidos nos cantos superiores pareciam olhá-la com escárnio. O próprio vidro era grosso e empenado, refletindo uma imagem distorcida e ondulada do rosto cansado de Jade. Ela caminhou até ele e apoiou a mão na madeira fria. Por que isso, tia Bia? Ela sussurrou para a casa vazia. Por que me deixar ser ridicularizada assim? Não houve resposta, apenas os gemidos de assentamento da velha casa. Jade havia contratado 2 carregadores locais, Dave e Tommy, para transportar o monstro. Quando chegaram, deram uma olhada no espelho e assobiaram em consternação. Senhora, essa coisa é um monstro, resmungou Dave, enrolando uma grossa cinta de lona de mudança nos antebraços. Parece que veio de um filme de vampiro. Só tomem cuidado com ele, por favor, disse Jade, sentindo-se de repente ferozmente protetora da coisa feia. Era tudo o que lhe restava da mulher que a havia amado. Levou 45 minutos de palavrões, suor e músculos forçados para os 2 homens corpulentos tirarem o espelho pela porta da frente e colocarem no caminhão de mudança. Não entendo, Tommy ofegou, enxugando a testa com o dorso da mão. Movo móveis antigos o tempo todo. Mogno maciço é pesado, claro, mas isso é antinatural. É como se estivesse cheio de chumbo. Jade descartou o comentário como exagero de um carregador sobrecarregado, deu uma gorjeta generosa e seguiu o caminhão de volta ao seu modesto apartamento de 2 quartos em Somerville. Conseguir subir o espelho pelo único lance de escadas até seu apartamento foi quase um desastre, mas eventualmente ele estava encostado na parede de sua pequena sala de estar. Ele ofuscava tudo mais no espaço, fazendo seu sofá da IKEA e sua televisão barata parecerem completamente absurdos. Depois que os carregadores foram embora, Jade ficou no centro da sala, olhando fixamente para o colosso. O silêncio de seu apartamento pressionava contra ela. O luto que ela havia contido desde o escritório do advogado finalmente se rompeu. Ela desabou no chão, abraçando os joelhos, e chorou. Ela chorou pela tia Bia, pela crueldade de seu irmão e pela profunda e imensa injustiça de tudo. Quando as lágrimas finalmente pararam, o sol do fim da tarde lançava longos raios alaranjados através do vidro empenado do espelho. Jade enxugou o rosto, sentindo uma estranha e repentina explosão de energia prática. Se ela ia ter essa monstruosidade em sua casa, pelo menos estaria limpa. Ela foi buscar um balde de água morna, vinagre branco, sabão Murphy e uma pilha de panos de microfibra. Ela começou pelo vidro, esfregando décadas de película turva. À medida que o vidro ficava mais limpo, o revestimento prateado descascante ficava ainda mais óbvio, mas pelo menos a superfície estava lisa. Depois ela voltou sua atenção para a enorme moldura de madeira. Ela trabalhou o sabão Murphy nas entalhes intrincados, usando uma escova de dentes velha para retirar a sujeira dos olhos profundamente encovados dos gárgulas. Ela foi trabalhando descendo pelos lados, movendo-se para a base pesada. Enquanto esfregava os grossos painéis de madeira na parte de trás do espelho, a parte destinada a ficar escondida contra a parede,
seu pano de limpeza prendeu em algo. Jade parou. Ela passou os dedos pelo painel traseiro. Não era uma peça de madeira sólida como havia presumido. Havia uma emenda perfeitamente reta e incrivelmente apertada percorrendo todo o comprimento da parte traseira, obscurecida por uma espessa camada de cera de móveis escura e décadas de poeira acumulada. Franzindo a testa, Jade pegou uma faca de manteiga de sua cozinha e raspou cuidadosamente ao longo da emenda. A cera foi descascando, revelando uma série de minúsculos parafusos de latão embutidos a nível com a madeira. A voz de Tommy, o carregador, ecoou em sua cabeça. É como se estivesse cheio de chumbo. Seu coração deu um flutter estranho e inesperado. Porque o painel traseiro de um espelho estaria aparafusado como um cofre em vez de pregado ou fixado como um móvel antigo normal. E porque a moldura era tão incrivelmente grossa. O espelho estava a quase 25 centímetros da parede. Jade correu até sua gaveta de ferramentas e pegou uma chave de fenda Phillips. Ela voltou ao espelho e se ajoelhou atrás dele. Os parafusos de latão eram velhos e teimosos. O primeiro não cedia. Jade cerrou os dentes, pressionando a palma da mão com força contra a parte traseira da chave de fenda, e girou com toda a sua força. Com um estalo agudo que soou como um tiro no apartamento silencioso, o parafuso se soltou. Ela trabalhou freneticamente pelos próximos 20 minutos, com as mãos doendo enquanto removia um total de 16 pesados parafusos de latão. Quando o parafuso final caiu no tapete, Jade respirou fundo. Ela encaixou os dedos na emenda, sentindo a madeira pesada e densa do painel traseiro. Estava rígido, selado a vácuo pelo tempo e pela cera. Ela puxou com mais força, apoiando o pé na base da moldura. Com um raspado baixo e rangente, o enorme painel traseiro de madeira cedeu e caiu para trás, pousando no tapete com um baque pesado. Uma nuvem de poeira antiga e seca se espalhou pelo ar, fazendo Jade tossir e agitar as mãos. Quando a poeira assentou, Jade se arrastou para frente de joelhos e olhou para dentro. O espelho não era apenas uma moldura. Era um estojo oco feito sob medida. A cavidade atrás do vidro estava revestida de veludo verde escuro, completamente intacto e preservado dos elementos. E dentro daquele túmulo revestido de veludo, arrumados cuidadosamente desde a base até o topo da moldura de 2,5 metros, havia dezenas de pacotes retangulares grossos embrulhados firmemente em pesado pano oleado impermeável, atados com barbante espesso. A respiração de Jade parou na garganta. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela alcançava a cavidade escura e puxava o pacote mais próximo. Era pesado. Ela se sentou sobre os calcanhares e desamarrou o barbante quebradiço. Ele se partiu facilmente. Ela descascou as camadas de pano oleado escuro. Dentro havia uma grossa pilha de papel, mas não era um papel qualquer. Jade olhou fixamente para as bordas em aço gravado intrincado, as filigranas, a pesada fonte gótica. Ela os reconheceu de uma aula de finanças que havia feito anos atrás na faculdade. Eram títulos ao portador, mas mais do que isso, embaixo da primeira pilha de títulos havia uma pasta manila contendo certificados de ações originais e incrivelmente antigos. Ela retirou o certificado do topo. A tinta estava desbotada, mas as letras em negrito no topo eram inconfundíveis. Era um certificado para 10.000 ações de uma holding que ela sabia com certeza ter sido amplamente absorvida por um dos maiores conglomerados de tecnologia multinacional do mundo no início dos anos 1980. E enfiado embaixo desse certificado havia um envelope feito de papel creme espesso. Jade o abriu com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta escrita com a familiar caligrafia arredondada da tia Bia. Minha querida Jade, se você está lendo isto, significa duas coisas. Primeiro, que fui embora. E segundo, que meu horrível sobrinho Darius e sua vaidosa prima mostraram suas verdadeiras cores na leitura do meu testamento. Que fiquem com os tijolos e a argamassa. Que fiquem com as bugigangas no banco. Eles são tolos, Jade. Eles só enxergam o que é colocado diretamente na frente deles. Passei minha vida guardando um segredo, esperando por alguém que possuísse a paciência, a humildade e o caráter de olhar além da superfície. Sabia que seria você. O que você tem em mãos é a verdadeira fortuna Gallagher, irrastreável, não registrada e inteiramente sua. Os olhos de Jade desceram da carta para a cavidade de veludo, olhando para a pilha enorme de pacotes de pano oleado. Havia facilmente 40 ou 50 deles. Ela não estava olhando para milhares de dólares. Enquanto calculava lentamente o volume total de títulos ao portador e ações originais não divididas de um gigante tecnológico de primeira linha abrangendo 4 décadas, Jade Harrington percebeu que estava olhando para centenas de milhões de dólares. Por 3 angustiantes dias, Jade Harrington não dormiu. Ela deu falta no serviço de entrada de dados na State Street Corporation, trancou a porta do apartamento e fechou as persianas. A realidade aterrorizante da riqueza empilhada em sua sala de estar a paralisou. Ela havia removido cuidadosamente cada pacote de pano oleado do espelho antigo, catalogando-os em um bloco de papel barato.
O inventário era surpreendente. Havia centenas de títulos do Tesouro Americano ao portador, os instrumentos anónimos e irrastreáveis de riqueza preferidos pelos ultra-ricos antes do governo parar de emiti-los em 1982. Como não eram registrados, quem possuía o papel físico era dono da dívida. Mas a joia da coroa da coleção estava nos certificados corporativos. A tia Bea havia sido uma investidora precoce e agressiva no boom tecnológico dos anos 1980. Escondidas nos tojos de veludo estavam ações físicas não divididas da Apple Computer Incorporated, compradas logo após seu IPO em 1980, junto com milhares de ações classe A da Berkshire Hathaway. Levando em conta décadas de desdobramentos de ações, dividendos e juros compostos, Jade estava sentada em uma montanha de papéis no valor aproximado de 246 milhões de dólares. Jade sabia que estava em imenso perigo. Se a notícia vazasse, ela seria um alvo. Se Darius ou Sylvia descobrissem, eles a amarrariam em litígios predatórios pela próxima década, alegando que a tia Bea estava mentalmente incapaz. Ela precisava de uma fortaleza e de um escudo jurídico impenetrável. Na manhã de quinta-feira, Jade se vestiu com seu terno azul marinho mais conservador. Ela embalou cuidadosamente um único título ao portador de 100 mil dólares e um certificado de ações da Apple em uma desgastada pasta de couro, deixando o resto trancado dentro de um pesado cofre de aço à prova de fogo que havia comprado discretamente em dinheiro vivo no dia anterior. Ela não foi até Harrison Caldwell, o antigo advogado da família Gallagher. Em vez disso, ela tomou o metrô até a Torre Prudencial e entrou nos reluzentes e intimidantes escritórios de Ropes & Gray, um dos escritórios de advocacia mais elitistas e implacáveis de Boston. Ela havia feito sua pesquisa. Ela pediu por Arthur Pendleton, sócio sénior especializado em gestão de ativos de altíssimo patrimônio e trusts corporativos. Arthur Pendleton era um homem que parecia ter nascido usando um terno de alfaiataria. Quando Jade foi finalmente conduzida ao seu escritório de canto, ele lhe ofereceu um sorriso educado e ensaiado que não chegava aos olhos. Ele claramente a considerou uma cliente pequena que havia saído de sua profundidade. "SRTA Rington", disse Pendleton, olhando para seu Rolex, um gesto que apertou o estômago de Jade por lembrá-la de Darius. "Minha assistente mencionou que você tem uma questão complexa de espólio. Como Ropes & Gray pode ajudá-la hoje?" Jade não falou. Ela abriu sua pasta, retirou a pasta manila e deslizou os 2 documentos antigos sobre a polida mesa de mogno. Pendleton os olhou. Seu sorriso profissional desapareceu. Ele pegou o título ao portador, erguendo-o à luz para verificar a complexa filigrana de aço gravado. Depois olhou para o certificado da Apple. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo contra a sua gravata de seda. "Onde você conseguiu isso?" ele perguntou, com a voz caindo uma oitava. "Herdei", disse Jade calmamente, com voz firme. "E tenho mais 48 pacotes exatamente como este em um local seguro. Pelo meu cálculo amador, o valor total dos ativos é pouco menos de 250 milhões de dólares. Preciso autenticá-los, digitalizar as ações, resgatar os títulos vencidos, e preciso que seja feito com absoluta anonimidade. Quero um trust cego, Sr. Pendleton. Uma parede à prova de falhas entre mim e esse dinheiro." Pendleton a olhou fixamente, a condescendência completamente apagada de seu rosto. "SRTA Rington", ele disse, respirando fundo. "Acredito que podemos atendê-la." Os próximos 3 meses foram um turbilhão de manobras financeiras encobertas. Pendleton contratou um transporte blindado privado da Brinks para mover o conteúdo restante do espelho do apartamento de Jade para um cofre subterrâneo privado no Bank of America. Uma equipe de contadores forenses e corretores foi silenciosamente colocada para trabalhar porque os títulos ao portador são altamente regulamentados hoje em dia para prevenir lavagem de dinheiro. Ropes & Gray teve que navegar cuidadosamente junto ao Departamento do Tesouro, provando a cadeia de custódia por meio da carta da tia Bea e da condição selada e datada do painel traseiro do espelho. À medida que os recursos foram se materializando legalmente, Jade criou a Mahogany Holdings LLC, um trust completamente cego administrado por Pendleton. Ela pediu demissão de seu emprego na State Street, alegando razões pessoais, mas não comprou iate nem cobertura. Ela ficou em seu apartamento em Somerville. Ela esperou porque, enquanto Jade estava silenciosamente construindo um império, Darius e Sylvia estavam caminhando para uma armadilha que a tia Bea havia meticulosamente montado do além-túmulo. Arthur Pendleton havia feito uma auditoria discreta dos registros públicos da propriedade Gallagher a pedido de Jade. O que ele encontrou fez Jade gargalhar até chorar. A tia Bea não havia apenas escondido sua riqueza no espelho. Ela havia transformado seus ativos visíveis em armas. As propriedades comerciais em Back Bay de que Darius havia se vangloriado. A tia Bea havia obtido enormes hipotecas comerciais de alto juro contra elas anos atrás, usando o dinheiro para comprar os títulos irrastreáveis. Além disso, uma inspeção da EPA desencadeada pela tentativa de Darius de vender os edifícios revelou extenso amianto perigoso por todo o sistema de climatização.
As propriedades eram legalmente invendáveis até que uma remediação de 3 milhões de dólares fosse concluída. O destino de Sylvia foi ainda mais poético. As reservas de ouro e as joias antigas nos cofres do First National Bank haviam sido todas dadas como garantia de uma série de empréstimos pessoais que a tia Bea havia obtido do JP Morgan Chase. Quando Sylvia tentou tomar posse das joias, o banco imediatamente a notificou com um gravame. Eles não haviam herdado um império. Haviam herdado uma bomba relógio financeira. O outono desceu sobre a Nova Inglaterra, pintando as árvores em brilhantes tons de âmbar e carmesim. 6 meses haviam-se passado desde a leitura do testamento. Jade estava sentada no banco traseiro de um elegante carro preto, vendo os familiares portões de ferro da propriedade de Salem se aproximarem. A propriedade parecia pior do que nunca. O gramado estava morto e avisos de execução hipotecária estavam grampeados na porta da frente. A ruína financeira de Darius havia sido espetacular e rápida. Incapaz de vender as propriedades comerciais tóxicas, os esmagadores pagamentos de hipoteca haviam drenado completamente suas economias pessoais. Para tentar salvar-se, ele havia dado a mansão de Salem como garantia, apenas para descobrir que a fundação estava desmoronando. Falido e desesperado, ele havia sido forçado a colocar a casa da família em um leilão público absoluto para satisfazer seus credores. Jade desceu do carro. Ela usava um casaco de cachemira cinza ardósia sob medida e óculos escuros. Ela em nada lembrava a garota tímida e enlutada do escritório do advogado. Arthur Pendleton caminhava fielmente ao seu lado, carregando uma elegante pasta de couro. Uma pequena multidão de abutres imobiliários locais e vizinhos curiosos havia-se reunido no gramado morto. Na varanda, parecendo abatido e 20 anos mais velho, estava Darius. Sylvia estava ao lado dele, apertando um casaco barato ao redor de si mesma, suas bolsas de grife há muito penhoradas. O leiloeiro, um homem barulhento com microfone, deu início ao procedimento. Estamos abrindo os lances para esta propriedade histórica de Salem em $1 milhão. Alguém dá $1 milhão? $1 milhão. Um incorporador local gritou um lance. Outros foram surgindo. Os lances foram subindo até $1,8 milhão. Darius parecia enjoado. Naquele preço, não cobriria nem metade das dívidas vinculadas ao imóvel. Ele estaria arruinado. Arthur Pendleton deu um passo à frente, sua voz cortando o ar fresco do outono com autoridade corporativa ensaiada. 3 milhões em dinheiro. A multidão murmurou. O incorporador balançou a cabeça e recuou. O leiloeiro bateu seu martelo. Vendido ao cavalheiro de terno. Os ombros de Darius afundaram em alívio temporário. Ele desceu os degraus da varanda em direção a Pendleton, forçando um sorriso desesperado e de vendedor. Obrigado, senhor. Sou Darius Arrington. O senhor comprou uma maravilhosa peça da história. Quem o senhor representa? Pendleton não apertou sua mão. Ele simplesmente se afastou. Jade caminhou para frente, tirando seus óculos escuros. Darius parou completamente. A cor sumiu inteiramente de seu rosto. Sylvia soltou um gás estrangulado e confuso. Olá, Darius. Olá, Sylvia, disse Jade, com voz suave e imperturbável. Jade. Darius gaguejou, olhando para as roupas caras dela, o carro particular e o poderoso advogado ao seu lado. O quê? O que você está fazendo aqui? Você deu um lance na casa. Meu trust deu. Sim, Jade respondeu. Mahogany Holdings. Está totalmente capitalizado. Também comprei a dívida de suas propriedades em Back Bay do banco na semana passada. Você agora é efetivamente meu inquilino, Darius. Sylvia se adiantou, com os olhos arregalados de descrença frenética. Como? Você não recebeu nada. Você ficou com aquele espelho feio e inútil. Como você está fazendo isso? Jade sorriu. Não era um sorriso cruel, mas era frio. A tia Bea sempre disse que vocês dois careciam de visão. Vocês só se importavam com o que parecia caro por fora. Nunca se deram ao trabalho de olhar mais fundo. O que você fez? Darius exigiu, sua voz tremendo com uma crescente e aterrorizante percepção. O que havia naquele espelho? Apenas madeira e vidro, Jade mentiu suavemente, sabendo que revelar a natureza exata dos títulos ao portador apenas convidaria a processos sem fim exaustivos, mesmo que ela acabasse vencendo. Mas a tia Bea me deixou uma carta escondida atrás da moldura. Ela continha os códigos de acesso às suas contas no exterior, contas que ela construiu hipotecando silenciosamente as propriedades e as joias que ela deixou para vocês. A mentira era mais limpa do que a verdade e infinitamente mais devastadora. Darius recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Ele olhou para a fachada desmoronante da casa, depois de volta para sua irmã. A percepção de sua própria estupidez arrogante o atropelou.
Ele literalmente havia gargalhado enquanto ela saía pela porta com a chave para $250 milhão. Sylvia começou a chorar, soluços altos e feios de puro e inalterado arrependimento. Você tem até o final da semana para retirar o restante de seus pertences pessoais da casa, Darius, disse Jade, virando-se de volta para seu carro esperando. Ela fez uma pausa e olhou por cima do ombro. Ah, e se você precisar de um caminhão para levar suas coisas para o aterro, acho que posso te emprestar alguns dólares. Ela não esperou para vê-los se despedaçarem. Ela entrou no banco traseiro do carro preto. Pendleton fechou a porta com segurança atrás dela. Enquanto o carro se afastava, deslizando suavemente pela entrada coberta de mato, Jade olhou pela janela com vidros fumê para a velha mansão vitoriana. Ela iria restaurá-la. Ela decidiu que consertaria a fundação, arrancaria o papel de parede feio e a tornaria bela novamente. E no grande saguão, bem onde sempre pertenceu, ela colocaria o espelho gótico antigo, não mais como esconderijo, mas como monumento à mulher que lhe havia ensinado a maior lição de sua vida. Jade estava de pé na varanda da propriedade de Salem, respirando o ar fresco do outono. A casa era agora totalmente sua, restaurada e livre de sua história amarga. Darius e Sylvia haviam desaparecido na obscuridade ressentida, sobrecarregados pela própria ganância que os havia cegado. Às vezes, o verdadeiro valor não se encontra no que brilha com mais intensidade, mas na silenciosa paciência de olhar atentamente para o que os outros descartam descuidadamente.